Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Café com Ideias. Eu, Carol Melo. E eu, Renata Reis. Vamos hoje ensinar uma receita da Renata. Que resposta! Roda a vinheta! É uma pegadinha esse vídeo, né? Vocês acharam que eu aqui ia ensinar uma receita pra vocês? Essa receita quem vai ensinar é a Renata. Viado! E eu vou passar aqui o meu bastão pra ela, olha. Nossa, vocês acharam que eu ia colocar? Adorei. É a Renata que vai de chefe. Deixa eu amarrar pra você. Nossa, tô me sentindo na Ana Maria Braga, Peraí. gente. Na cozinha com Carol. Peraí. A gente falou, bom, agora é a Renata que vai cozinhar hoje, então ela que vai de chefe, olha. Ai, gente, que resposta, Carol. Eu sabia, né? Como uma amiga aí, chefe de cozinha, uma hora ela ia me trazer pra cozinha, né? Você só não esperava que ia ser você que ia cozinhar, você achou que você ia ficar de ajudante, A né? Clara ali, só degustando, né? Na verdade é uma receita, vou contextualizar pra vocês, é uma receita que a Rê e eu, quando nós estávamos grávidas, nós ficamos grávidas Tem juntas, história. deu aquela vontade. Se teve uma coisa que deu vontade quando a gente estava grávida, foi disso. Verdade. Que são fatia-húngaras, que eu chamo de fatia-húngaras e você... Uniões Pirais. Nossa, uniões de experimento. Vamos colocar depois a imagem aqui, aí você fala como você conhece, né? Que tem Rosquinha, eu sei que tem isso, pessoas rosquinha de coco, É. né? Na verdade, é um pãozinho, né, enroladinho e que no recheio vai coco, né, coco ralado. Então, só que aí, o que aconteceu? A Rê fez na casa dela e eu fiz a minha. E não é que a dela ficou mais gostosa que a minha? Então, Ai, por isso gente. que a receita é dela, Será que foi não sorte? minha. Essa sorte tem que ser hoje, né? Porque não é uma receita que é, nossa, faço sempre, ou coisas assim, não. Né? Até como você colocou, né? Foi na nossa gravidez que eu fiz. Olha, gente, o Gabriel já tem 5 anos, depois acho que eu não fiz mais. 6, quase 6 anos. Então, olha o tempo, né? A É. responsa aqui pra tá mexendo. Não, Mas a Rê vai o tirar de engraçado é letra. que realmente, quando eu tava grávida, o que me dava mais vontade são coisas que remetiam ao passado, assim, sabe? Então minha mãe fazia essa receita. Até a receita que eu vou fazer hoje, também fiz naquela época, não é propriamente a receita da minha mãe. Eu lembro que na época eu fiquei procurando, não achava ali aquele sabor que identificava, né? Minha mãe tá longe, então não dava pra fazer. Aí eu falei assim, deixa eu ir ali num site, esses sites de receita, um que eu confiava já. E nem sei se a gente comenta aqui, mas depois a gente vê e coloca. Mas é um site bem conceituado. Aí eu falei assim, eu fui muito pela cara. E os ingredientes que eu falei assim, não, faz sentido, deixa eu testar. Então eu sou meio ousada assim pra testar algumas coisas. Então vamos começar essa receita, senão esse vídeo vai ficar longo, vocês vão sair pulando. Vamos lá, Boa. começa com o leite quente. Leite morno. Leite Já tem morno. outro. Não, vamos pôr no micro. Então vai, leite morno, eu vou levar pra você e você vai dissolvendo nos tabletes de fermento, né? Exatamente. Aqui a gente vai fazer 2 receitas, né? Até pra Pra dar render, né? pra render, dar uma quantidade boa, né? A gente tá gravando aqui num feriado, depois ficar com café da tarde. É isso aí. Então a gente vai colocar aqui os 2, né? Que são 5. Gente, eu sou muito de receita também. Então, ali, ó, eu vou acompanhando e colocando. Na verdade são 100 gramas, são todos esses tabletes. Tá vendo, ó? Ainda bem que ela tá aqui. Eu já achei que cada um tinha 50. Não. Peraí que não ficou tão morno assim, deixa eu esquentar mais um pouquinho. Então a gente vai, deixa eu ver aqui. E depois vocês façam aí também em casa. A gente vai deixar a receita aqui na descrição para vocês também poderem testar aí, falar depois se gostou, como que ficou, compartilhar com a gente também. O leite Vou a gente precisar de já uma coloca colherzinha. assim, aqui. Ainda não, deixa eu colocar, vai uma colherzinha de açúcar. Tá. Então peraí. A colher tem de medida é essa, ó. Ai, gente. Colher de medida, Eu queria o daquela, açúcar. sabe? Açúcar é esse. Então tá, o açúcar é esse. Eu vou esquentar mais um pouquinho do leite, porque na receita, como nós estamos dobrando, era um copo de leite, ou seja, 200 ml de leite,
E agora vai ser 2, porque a gente tá dobrando, porque ela quer comer, eu também quero comer, o marido quer comer, as crianças querem comer, então... Eu quero agora a colherzinha tradicional, só pra dar uma amassadinha. Pode ser esse tamanho ou maior? Carol, eu não sou gourmet, eu sou roots, né? Uhum. Mas a gente vai seguindo os passos da Rê. Misturar aqui, então o açúcar com o fermento. Pode ser aquele fermento também, até da outra vez eu usei... De pacotinho. De pacotinho, ele é mais fácil, né, pra essa mistura. Por isso eu deixei o fouet ali também. Mas esse daqui eu pedi pro marido pegar, né? Aí vocês já sabem como é que é. Aí eu só passei a marca e ele foi, acho que no primeiro que ele viu. E Rê, só pra quem tá aqui, como eu sou a parte mais técnica da receita, o açúcar, ele é um ingrediente que, colocado numa quantidade certa, como ela colocou, uma colher só, foi uma ou foi duas? Porque a gente tá dobrando. Depois eu coloco um pouco mais. Tá. Na quantidade certa, ele ajuda na fermentação, tá? E quando ele é colocado demais, ele atrapalha. Por exemplo, uma massa de panetone que vai muito açúcar, é uma massa difícil de fermentar. Mas quando a gente coloca um pouquinho de açúcar na receita, às vezes até um pão salgado vai um pouquinho de açúcar, é pra ajudar no fermento. Tá bom? Aprendi hoje, gente! Só parte técnica da receita. Ai, que maravilha! Esse daqui ele já vai ficando um pouco... meio pastoso. Não reparem as habilidades, porque a gente estava até falando sobre isso, né? Que eu sou muito preguiçosa pra cozinhar, essa que é a verdade. Cozinha bem, viu, gente? Quando dá pra cozinhar, né? Ó, se depois você quiser o fouet pra gente misturar aqui com o leite, porque eu vou colocar um pouquinho de leite. Mostrar aqui, né? Olha como que ele ficou. Ai, Carol, eu tô me sentindo a Carol aqui, ó. Né? Ficou meio pastosinho, ele né? dissolve bem, né? Porque quando tá durinho a gente então você imagina... viu, né? Ele tava todo farelentinho, aí quando ela colocou o açúcar e começou a misturar, ele ficou essa misturinha bem molenguinha, que ajuda já na hora de incorporar com o leite. Então aqui a gente tem um copo de leite. Morno. Tá morno. Gente, o morno é quando a gente consegue colocar o dedo ainda, tá? Não me diga! Porque senão as pessoas vão lá e colocam muito quente, muito né? quente. E aí o que acontece? O fermento morre. Porque o fermento até 60 graus, se eu não me engano, eu vou até confirmar depois, mas até 60 graus, ele tá num ponto bom pra... não é 60 não, é menos. Ele tá ponto bom pra ele fermentar. Passou disso, ele morre. Então eu vou colocar mais leite, que essa receita vai mais, tá, Rê? E aí a gente... Eu mudei aqui. Vou só deixar um pouquinho mais... Vou esquentar mais um pouquinho. E é muito legal, porque é uma receita meio que de vó, né, Carol? Eu nunca perguntei pra minha mãe. Eu sei que ela vai ver esse vídeo, vai lembrar, porque na minha infância ela fazia muito, né? E como eu disse, na gravidez eu lembrava muito isso, essas rosquinhas, doce de abóbora, sabe? Tudo que remetia assim da mãe da avó do passado, né? As sobremesas mais tradicionais, assim, caseiras, né? Nada comercializado. E aí o curioso, que obviamente, né, como eu disse, eu tenho um pouco de preguiça de ir pra cozinha, tem que estar inspirada. Vou colocar mais o restante do leite, tá? E eu ia nas padarias, não encontrava exatamente o que eu queria. Ou a massa era muito grossa, ou o recheio não tinha tanto coco. Ou era seco, né? Porque essa rosca também, um cuidado que tem que ter é dela não ficar seca. E para alguns, as rosquinhas dos americanos tem o cinnamon roll, que é aquele que vai canela. A gente já coloca... Tá pequeno esse bowl? Você quer misturar nesse já? Vamos por aqui? É isso que eu tô pensando. Então vamos botar aqui. Porque depois... Deixa eu já pôr esse na pia pra você, que fica mais fácil. Gente, Carol Mello é minha ajudante. Olha! Que demais! Aí tem 6 gemas. Isso. Porque a gente tá fazendo duas dobradas, você pode fazer pela metade. Então a gente sempre vai misturando, depois que dissolveu, primeiro os moles, ou como diria, os líquidos, né? Pra no final só vir a farinha. Agora, uma pitadinha de sal. Sal tá aqui.
Posso pôr? Pode. Vou pôr mais um O legal, né, Carol, minha mãe sempre falava isso, às vezes até em molho, alguma coisa assim, de sempre misturar um pouquinho. Se é algo doce, você colocar um pouquinho de sal para equilibrar, ou se é salgado, você colocar uma pitadinha de açúcar, né? Aham. É que o açúcar, por exemplo, o molho de tomate, quando a gente coloca o açúcar, é pra gente eliminar um pouco a acidez. Então quando você tem algo muito ácido, você joga um pouquinho do açúcar e ele equilibra a acidez. Né? Então o molho de tomate, às vezes você prova e fala, nossa, tá meio ácido, põe um pouquinho de açúcar. Às vezes você faz um vinagrete e exagerou no vinagre. Você bota um pouquinho de açúcar, entendeu? Pouquinho, pra não ficar doce. A ideia é só equilibrar essa acidez. O açúcar equilibra a acidez. Legal. E o sal na receita doce, ele traz à tona outros sabores da receita, entendeu? Então quando você vai fazer um doce e você joga uma pitadinha de sal numa massa, alguma coisa assim, valoriza o doce. Show. Agora vamos pra farinha. Então, Quanto de farinha, Rê? serão 10 xícaras. Uau! Eu acho que aí é a hora que eu vou dizer pra você. Melhor a gente colocando aos poucos, certo? Sim, sim. Então tá. 10 xícaras. Aqui a gente vai até depois bater na batedeira, mas é algo que assim, até quando eu fiz, foi na mão. Agora Sim. eu comentei, né? Sou bem roots mesmo, assim. Então você vai amassando e o legal também é que você vai sentindo, porque a textura da massa, né? Mas eu acho que pode colocar, Rê? Pode. Então, na verdade, assim, massa eu gosto também de fazer na mão. É que dá um pouquinho mais de trabalho. Ali com a batedeira a gente tá usando o gancho, que é esse instrumento aqui. E obviamente uma batedeira tipo essas planetárias que tem mais força, né? Porque essas batedeiras caseiras que a gente tem de mão, esse tipo de coisa, não aguenta esse tipo de massa. Você vai acabar quebrando a batedeira. Então, se você não tem uma tipo planetária, você vai colocar, você vai bater vai fazer na mão, vai sovar na mão, que é bom que já perde umas calorias, né, Rê? É bom pro braço, né? É bom pra já. E outra coisa que é importante, a gente tá fazendo uma massa que vai um fermento biológico, ou seja, ele precisa ter um tempo para reagir. Então a gente tem esse momento do descanso da massa também. Sim. Já foram 3, né? 3. Vamos por metade e aí Depois já vai pra batedeira. Aí vai pra batedeira e a gente vai colocando o restante. Acho que até aqui já. Já pode ir? E por que a gente sova uma massa, você sabe? Não. Boa, Carol. Olha, Carol puxou uma Não, Carol, por que a gente precisa? A gente sova uma massa. Tô adorando porque isso, gente. A massa, a farinha, ela tem o glúten. O glúten é uma proteína. E aí a gente solve essa massa pra gente estimular o glúten. E aí, a gente estimulando esse glúten, ele forma uma cadeia. Ele forma umas cadeias assim. E essas cadeias que vão formando, o fermento, quando ele começa a reagir, ele não consegue escapar o gás carbônico que é eliminado pela fermentação. Então ele vai ficando aquele pão fofinho. Olha. Algumas preparações a gente não pode sovar a massa. Por exemplo, um bolo. Se você for fazer um bolo e ficar batendo a massa, a farinha, você vai criar uma cadeia e aí o que vai acontecer? Você vai até afundar o bolo, vai ser aquele bolo solado. Então, bolo você não bate a farinha. No pão, no macarrão, você quer formar essa cadeia para que você consiga ter uma massa mais elástica. Entendeu? Que você não quer no bolo massa elástica. Você quer uma massa diferente, a textura da massa. É o pão dura, você tá querendo isso aqui, quer ver? Ai, gente, esses nomes técnicos eu também tô aprendendo. Eu coloquei 4 colheres. 4. Então vou Mas colocar. muito interessante isso, né? São coisas que eu até acredito que às vezes, né, quem gosta muito de cozinhar, às vezes não tem a total, né, informação, vai pelo tato, instinto, né? de que precisa descansar, precisa disso, mas não sabe às vezes realmente o porquê, né? De cada coisa. E tudo tem um porquê, né? Na verdade, cozinhar é pura química, né? Essa é a real, né? É pura química. Ó, uma coisa que é bem legal, as crianças adoram, até você falou química, e eu vejo o Gabriel, ele adora, porque ele gosta de misturar. Outro dia, assim, eu nem queria fazer um bolo, ele, mãe, vamos fazer uma receita. Aí eu vi que eu tinha, assim, na verdade a gente nem colocou pra assar, mas... Só de misturar as só coisas. de misturar, que ele gosta de ver essa mudança de textura. Isso é muito legal. Põe aqui. E deixa o pão duro aqui, ó, pra gente ir usando de vez em quando, não tem problema.
E agora, ó, a massa vai começar, a gente vai levar então pra bater, né, Rê? Sim. Eu vou tirar aqui. Ah, igual os mais antigos falavam, mas eu não sei se tem um significado. Todo mundo falava assim, eu vi você mexendo aí, eu até ia brincar sobre isso, né? De falar assim. Ah, não pode pôr duas mãos. Duas mãos, né? É. Isso tem um fundamento? É eu Eu acho que o imaginava que era fundamento- pela quentura da mão. Não, o fundamento é mais assim, porque obviamente Higiene. duas pessoas. Não, até duas pessoas fazendo, o que acontece, Rê? Um põe uma coisa, outro põe outra, aí não pôs, outro pôs, entendeu? É mais pela confusão. Ah, Entendeu? Interessante. É mais pela confusão. E o que eu acho assim, quando você vai fazer, nós separamos aqui, alguns ingredientes são separados, outros não. Mas é interessante, antes de você começar uma receita, separar os ingredientes. Porque às vezes a gente também começa e, puxa, lembrei que eu não tenho quantidade certa de Sim. farinha, lembrei que eu não tenho isso. E aí acaba perdendo a receita. Então separa os ingredientes, não deu sem potinhos, mas que pelo menos você veja que ali tem a quantidade que dá pra você fazer, né? E para quem tá pensando em vender, né, ou trabalhar de forma profissional, é importante que a receita esteja toda em gramas e o uso de uma balança de precisão. Uau, Porque show. senão cada hora sai sua receita de um jeito, uma hora sai com mais creme, outra hora com menos creme, uma hora com isso, com aquilo. E então é importante E a até quem precisão. vai vender acaba perdendo a referência ali, né? A qualidade. Sim. Ah, eu comprei seu docinho, sua massa, porque ela era mais macia. Aí E aí na na outra outra- fica seca. Isso, Né? então tem Perde a de credibilidade, forno, né? o forno que você faz, esse tipo de coisa. Bom, então agora eu vou baixar aqui a batedeira, a gente tá usando o gancho, que ele é próprio para massas, e aí a gente vai acrescentando mais a farinha conforme a gente Sim. vê a necessidade, tá? E até farinha, olha eu palpitando aqui, né? Vou falar de uma maneira assim. Por mais que venha uma quantidade na receita, o olhômetro ele ajuda muito, A textura, né? Pra você saber o ponto, né? Eu tô achando que a gente podia tirar e botar aqui na bancada. O que você acha? Já pra gente testar dar se uma- não tá grudando, É. né? Também concordo. Porque de repente, Olha, eu tinha colocado até na frente, né? deixa eu tirar isso aqui daqui. A gente já usa essa farinha daqui, ó. A bancada tá limpa porque eu limpei antes da gente começar. A gente já usa essa farinha que já caiu aqui. Sim. Opa, peraí que isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu colocando a mão na minha massa. Tô brincando. Vai lá. Você Rê. pode, Carol, você pode. É que tem uma Ó, espátula certa pra quem faz pão. Por mais que ela não tá grudando, pra mim, né, ela vai grudar depois, principalmente por causa do rolo. E aí, o que eu costumo fazer, e você pode até me corrigir, Carol. Às vezes, eu não deixo aquele tempo máximo aqui, porque ela ainda vai crescer essa massa. Eu deixo ela um pouco mais, e quando eu começo com o rolo, eu vou... Porque a gente sempre vai colocando um pouquinho mais de E farinha, eu né? acho. Pra não ficar tão seca também no final. Então, Sim. eu deixo ela um pouco, vamos dizer assim, mais grude agora, né? Não tanto. E depois a gente vai adicionando quando for... Olha que delícia de massa. Então, tá vendo que tá uma massa que não tá grudando. Eu acho que até nem precisa colocar mais aquela farinha. Isso. E quantos que foram? Deu umas 7 Aí, ó, xícaras. bem menos, gente.
dá no curso dela. E ela tá dando aqui. São partes técnicas, que é aquilo que você falou. Você faz de forma intuitiva, mas tem um porquê. Sim. E às vezes a gente não sabe por que deu errado na nossa receita. E são, às vezes, alguma coisa que a gente pulou, alguma coisa que a gente não prestou atenção. E aí a nossa receita não fica uma receita como a gente Aí gostaria. você acha especificamente, nossa, mas eu comprei tudo da mesma marca, né? Dos ingredientes. Por isso que eu falo, aquilo, e às vezes era um quem toque... quer fazer uma parte técnica, quem quer vender, esse conhecimento mais profundo do que está fazendo é importante para você entender o que está acontecendo, as reações químicas que acontecem com a mistura dos ingredientes, por exemplo, um pão com a fermentação, para daí você sempre ter um padrão no que você vai vender. Você entendeu, velho? Então vamos lá. Nossa, a gente tá bem em casa de vó, que a gente tá preparando o nosso café, gente. Nosso café, depois eu passar um cafezinho. Bom, Olha que agora a gente demais. vai ver para descansar numa bacia, né? Deixa eu pegar. Então a gente vai deixar agora a nossa massa descansando e daqui a pouquinho a gente volta para continuar a rechear, preparar o recheio, Eu acho que a gente já assar. poderia fazer o recheio. Já pode? Então É. já logo. Então tá bom. Então agora a etapa é o seguinte, a nossa massa descansa e vocês estão vendo o tamanho que ela tá aqui, tá? E aí daqui a pouquinho eu vou mostrar como que ela vai ficar. E enquanto isso a gente vai preparar o A recheio. gente prepara o recheio, porque o recheio depois você pode deixar na geladeira. Então agora a gente já vai, enquanto a massa tá Fermentando. eu ia falar crescendo, né? Crescendo, fermentando. Fermentando. A gente já vai preparar o recheio, porque esse recheio ele vai a manteiga derrete, aí você fala assim, nossa, mas até preparar, aí minha mãe sempre fazia isso. Colocava na geladeira, né? Por mais que misturava, você deixa na geladeira, depois quando você for abrir a massa, você vai recheando que... Na verdade, eu vou falar uma coisa que eu acho que é interessante as pessoas saberem, que a manteiga, pra gente fazer o recheio, é bom que ela esteja assim, ó, chama textura legal. de pomada. Sabe aquela textura que é a pomadinha do bebê, sabe? Ó, é uma textura de pomada. Cremosa, né? Isso! Então, tira um pouquinho da geladeira. Antes, isso é bom. Pra ajudar. Até pra você misturar, senão você não vai conseguir misturar também, né? Aqui a gente já tinha deixado a quantidade. E a gente tá usando manteiga, não margarina. Isso é uma coisa legal que é legal também. falar, né? Eu, particularmente, assim, alguma outra receita que eu tenho receita de vó que eu não mudo, que vai margarina, mas a gente sabe que a manteiga é outra qualidade. Eu também prefiro. É verdade. É outro sabor, né? E aí vai o coco, né, Rê? O coco, o açúcar. Eu até coloquei no açúcar. Ah, então é verdade. Vamos bater o açúcar. Tem 2 copos. Ai, eu adoro esse recheio. Também. Eu lembro quando eu era criança, o que eu fazia? Eu sempre experimentava. Eu falava, não, mãe, eu tenho que experimentar. Né? É uma colher, assim, faz até mal, né? Porque a quantidade de margarina é grande. E de açúcar também. Aí é um copo ou Eu dois? não vou deixar tão cheio. São São dois dois. copos. É. Eu acho que é muito, mas não muito. Então, eu não tô deixando ele muito cheio, misturadinho. Aqui também, quase tudo, assim, eu sou um pouco olhômetro. Eu olho a receita, eu não vivo sem a receita pra dar referência. Mas aí depois eu vejo como fica a textura. Eu se não colocaria fica- um e meio, né? Tipo, Se não um copo e fica- meio, que eu Boa. acho que vai ser uma quantidade gostosa, assim, pra comer. Porque quando também é muito açúcar, a gente acaba ficando meio... Apesar da massa ser uma massa leve, Sim. daria pra ter mais açúcar no recheio, mas eu não E vejo. lembrar que vai no forno, então o açúcar e a margarina, eles derretem muito, né? Eu até gosto de colocar mais coco, porque parece que o coco vai dar aquela segurada No recheio pra ficar pra mais vazar. senão vaza demais, aí fica só a massa. Aqui você faz aquela misturinha da manteiga com a farinha, você quer um fouet? Um batedor ou você vai na espátula? Caraca, veio até com a colher de sobremesa. Então tá bom. Não, esse daqui dá, tô brincando. Porque Ó, também essa é uma quem textura quer pode legal. bater na... Mostrar aqui pra vocês, ó. É uma textura que eu acho bacana, porque tem que ser uma pasta mais firme, né? Até pra depois a gente rechear
e não perder. Então aqui vamos colocar o... Na verdade, essa parte do açúcar e da manteiga até pode deixar ela mais cremosa, porque aí o coco vai trazer aquela consistência mais firme que a gente tá querendo, né? Aqui a gente vai colocar o coco seco. E aí são quantas xícaras, colheres? 4. colheres. Coloca mais, né? Eu coloco sempre um pouco mais. Eu colocaria quase o pacotinho todo, sinceramente. 3, tô pondo aquela colher generosa. 4, mas acho que aí o todo vai ser... Vamos vendo aqui. E ó, ela fica cremosa. Olha, parece que eu tenho a técnica. Ela fica cremosa. E só que ao mesmo tempo se despedaçando, né? Porque tem bastante coco. Ó, aqui eu acho que tá legal. A gente já pode deixar lá na geladeira. Você deixa na geladeira? Pra não derreter muito. Não colocar tanto nas pontas para não vazar tanto. Porque, lembrando, ele vai crescer um pouquinho, então eu deixo uma média assim de uns 2 dedos? Um dedo e meio, vai. É isso que eu ia falar, 1 dedo e meio, quase 2 dedos. Tá. Né, se você for vender, né, talvez aproveite essa receita para vender, é legal você ter uma referência ali pra ter um padrão de tamanho. Vai colocando aqui. Ai, isso aqui não cortou tudo. Olha eu rasgando isso. Aí tem que deixar um espaço também, né? Deixa o espaço de um dedo entre um outro, né? Até porque ele crescendo, ele vai juntar. Aí não tem problema depois, mas que você consiga desmembrar um do outro. Então, deixar um espaço assim é legal. Tipo, só de gente, até esses mais sequinhos da ponta... Se juntar esse com esse, você acha que dá certo? Dá, mas ele fica sequinho, eu até gosto. Sequinho, deixa eu ficar, eu gosto. Você vê que até fazendo a massa já deu aquela crescidinha, né? Mas eu acho que você pode separar um pouco, Rê. Deixa muito junto. Esse aqui eu vou deixar a massinha seca que você gosta. Bom, e agora ele vai pro forno, o que? 180, 200 graus, mais ou menos? 200 a 220. Mas aí depende muito do forno que a pessoa tem também, né? Depois você abaixa um pouquinho, acho que pra aquecer, deixa um pouco mais alto, depois você... Forno pré-aquecido. E aí agora a gente vai, daqui a pouquinho, comer. Gostar. Bora lá. E agora chegou a hora, né? Agora chegou a hora da gente ver se essa receita ficou boa mesmo, hein, Rê? Gente, mas tem uns moreninhos e uns branquinhos pra seu gosto e o meu gosto, né? A Rê queria deixar o meu mais moreno. Eu falei, não, vamos tirar. Tá no ponto. Tá no ponto. Mas ficou lindo, Carol. Ficou. Até a Carol comentou a sua dica sobre o coco também, né? Porque a gente viu que alguns abriram um pouco mais. Na verdade, o fato de ter bastante coco, o coco também tem muita gordura. Apesar dele dar essa textura mais seca, ele tem muita gordura. Então eles acabaram abrindo porque a gente quis, assim, ser zoiuda no coco, né? Vamos provar? Vamos provar? Tô ansiosa. Eu vou de branquinho, vai.
vou no moreninho. Tá claro. quente ainda, hein? Ó, sequinho. Aqui também pode ir uma calda. Até na receita a gente vai deixar essa calda, que é uma calda de leite, açúcar, baunilha, mas eu nunca coloquei baunilha, e canela. Então às vezes você pode fazer só com leite, açúcar e canela e molhar. Aí eu até falo vai pra Carol, estragar. Vai estragar. às vezes você pode colocar no momento que você vai servir pra quem quiser. Deixa ali do lado, né? Pode ser, mas eu acho que Eu vai gosto de estragar. sequinho também. E eu acho que já tá doce o suficiente. A massa ficou boa. Uhum. Gente, então eu gostava de comer assim, ó. E abrindo ele e comendo por pedaços. A gente termina aqui pra gente poder comer, não ficar falando de boca cheia. Faça aí, vocês vão gostar. E não esquece de comentar se deu certo, se você gostou, se fez sucesso com a sua família, tá? Adorei estar aqui na cozinha da Carol. Pôr a mão na massa. Prazer, né? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.